Olá pessoal, eu sou Luna Kifuri e está começando mais um episódio do Diário Talks. Hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de câncer no sangue. E para a gente falar sobre esse assunto, nosso bate-papo é com o Dr. João Vitor Piccolo Feliciano, oncohematologista e chefe do setor de transplante de medula óssea da Funfarm. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tendo esse papo com você e conversando com as pessoas também. E vamos esclarecer algumas dúvidas, né? Doutor, vamos direto ao ponto, né? Quais são os principais tipos de câncer no sangue e quais as principais diferenças que a gente pode destacar? Tá certo. O câncer, a gente pode ter diversas doenças de câncer no sangue, inclusive algumas delas podem ser câncer. O mais comum, que eu acho que todo mundo conhece, são as leucemias, né? Então, a leucemia é um tipo de câncer em que o que a gente está lidando é com um defeito que está acontecendo na produção, e essa produção ela atrapalha, portanto, a produção de sangue mesmo. Então, as manifestações clínicas elas vão ser decorrentes do quê? De uma anemia profunda, muitas vezes queda das plaquetas, queda da imunidade. São, em geral, doenças muito graves, tá certo? Principalmente quando são leucemias agudas, porque praticamente a pessoa tem um bloqueio da produção de sangue, tá certo? Outro tipo de câncer bastante comum são os linfomas. Que, na verdade, nós estamos lidando com um grupo de doenças que correspondem a dezenas de tipos, muitas vezes, né? A gente tem a descrição, o linfoma ele não é uma doença única. Existem vários tipos de linfoma e cada um com um tratamento específico, muitas vezes com um diagnóstico bastante desafiador. Mas, em geral, eles se apresentam com ínguas, por exemplo, o aumento de ínguas que pode acontecer em qualquer lugar do corpo, mas em geral as pessoas percebem muito no pescoço, pode ser aqui em cima da clavícula, às vezes na região inguinal, né? Mas pode cometer qualquer lugar, inclusive dentro do tórax, por exemplo, e às vezes o principal sintoma pode ser uma falta de ar, por exemplo. Tá certo? Tem outros cânceres que são menos comuns, inclusive a gente teve a campanha esse ano já do mieloma múltiplo, né? Que inclusive é uma doença que é crônica, que acomete mais as pessoas mais velhas, né? Principalmente acima dos 50, 60 anos, e que a característica dela é que a célula que está doente é um componente nosso do sangue que é o produtor dos nossos anticorpos. Então as manifestações clínicas vão ser decorrentes do quê? Da produção anormal desses anticorpos, que podem atacar, por exemplo, os rins, e principalmente a destruição da formação dos ossos. Então, em geral, são pacientes que têm muita dor, que vão no pronto-socorro, no pronto-atendimento atrás de medicamentos, muitas vezes por semana, né? Enfim, então, e que também cursa com anemia. Então é importante sempre a população estar ciente, né? Porque quando a gente fala em câncer de sangue, apesar de ter os mais comuns aí, as leucemias, né? Os linfomas, que são os mais conhecidos da população, existem outros tipos que podem acometer, né? Não somente a medula óssea, mas o sistema linfático, e as pessoas estando orientadas e os profissionais também estando orientados, a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces e promover melhores taxas de cura. Em alguns casos, muitas vezes a nossa meta não é a cura. A nossa meta muitas vezes é apenas o controle da doença. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dar qualidade de vida para as pessoas, que é o mais importante. E como que é feito o diagnóstico, né, desses cânceres? Leucemias, em geral, a gente vai avaliar a fábrica, que é a medula óssea. O que a gente vai fazer, em geral, uma punção. Em geral, a gente vai no osso da bacia, ou nesse osso aqui, que fica no meio do peito, que é o externo, que são, na verdade, locais em que existe uma produção de sangue, vamos dizer assim, que é o que a gente precisa avaliar. A gente tira uma gotinha da medula óssea. A medula óssea é um tecido que se parece muito com o sangue, né? Então a gente coloca uma agulha nessa região através de anestesia, não costuma ser muito doloroso para o paciente, não tem problema nenhum em relação a isso. Tira uma gotinha, corre a lâmina e olha no microscópio. Em geral, os diagnósticos de leucemia eles saem desse jeito, né? Mas é claro que também há necessidade de fazer exames mais específicos, né, para identificar qual é o tipo da leucemia que nós estamos tratando. Porque leucemia também não existe apenas uma, existem diversos tipos. Então é por isso que é importante, né, a pessoa ser tratada e encaminhada para algum centro que seja especialista em cuidados aí da área oncohematológica. Tá? Então, no caso das leucemias, a gente em geral olha a medula óssea. No caso dos linfomas, o que acontece? Como nós estamos lidando com o aumento dos linfonodos em geral, esse gânglio que está aumentado, ele chama atenção e aí, em geral, a gente faz biópsia. Então, aquele crescimento, ele motiva uma biópsia e muitas vezes é até encaminhado do oncologista ou de outros colegas, né, que o pessoal acha que é um tipo de câncer, aí tira o linfonodo, vai lá para o médico patologista avaliar e faz o diagnóstico do linfoma, né? São as duas técnicas em geral que a gente tem para esses dois grupos de doença. As outras doenças não vão fugir muito disso. Em geral, ou a gente vai avaliar a medula óssea, ou em geral os hemogramas vêm alterados. E existe uma forma da população em exames, assim, no dia a dia, ou exames de rotina, né, que a gente fala,
tem esse diagnóstico precoce, doutor? Para os cânceres de sangue é muito difícil a gente falar, porque muitas dessas doenças elas são agudas, elas desenvolvem e muitas vezes a gente não consegue nem ter chance de prevenir. Né? E é muito difícil prevenir, porque muitas dessas doenças a gente não consegue estabelecer muito o nexo causal, as causas e os efeitos, né? Apesar de ter algumas descrições na literatura. Mas é muito difícil fazer essa prevenção. Então o que a gente recomenda é que as pessoas tenham o seu médico de referência. Em geral, por exemplo, as mulheres costumam se cuidar melhor que os homens, então pelo menos sempre tem um hemograma feito de rotina, pelo menos uma vez por ano. Né? Os homens mais velhos ainda têm uma certa rotina urológica, né, de saúde do homem, mas a população mais jovem, né, a gente sempre orienta que, porque o problema é que os mais jovens, eles não, em geral, são saudáveis, eles não têm um acompanhamento médico muito frequente, principalmente os homens. A gente recomenda que você procure na sua cidade o serviço de saúde. Às vezes você tem uma atenção primária, né, que consiga, por exemplo, trabalhar com programa de saúde da família, ou você ter o teu médico de referência se você estiver contando com um convênio de saúde suplementar, mas sempre está procurando alguma coisa para você fazer uma rotina. É difícil falar em tempo, né, mas assim, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, aí tá sempre indo no médico, ver como é que está o estado de saúde, fazer alguns exames, enfim. Algumas doenças, algumas especialidades têm protocolos específicos, mas o importante também é a gente ficar atento, né, de se cuidar, e também que é uma coisa muito importante, né, que a gente se conhecer como ser humano, como indivíduo, e mais ou menos ter a percepção quando as coisas estão erradas com a gente. Então, quando eu estou desenvolvendo anemia, eu não vou... vamos dizer assim, jogar aquele cansaço, aquela coisa chata pra frente. Eu já vou investigar. Tem alguma coisa errada comigo? Isso já tem que chamar atenção para procurar um médico. Eu tô com uma íngua que de repente ela não tá melhorando, que ela tá aumentando progressivamente, né? Eu tô perdendo peso, não consigo explicar por quê. Então tudo isso deve fomentar um pouco mais de atenção e que as pessoas procurem ajuda. E existe alguma faixa etária que esses cânceres são mais diagnosticados? Alguns cânceres, por exemplo, as leucemias, elas podem acometer a pessoa durante toda a vida. Alguns subtipos, por exemplo, a leucemia linfoblástica aguda, ela é mais comum na infância e nos idosos, por exemplo, né? Mas as mieloides, por exemplo, são mais comuns nos adultos jovens, até os idosos, né? Então, enfim. Agora, por exemplo, varia muito de doença para doença, né? Enfim, mas em geral, para a maior parte das doenças, por exemplo, que a gente fala que são mieloproliferativas, ou mesmo as linfoproliferativas, elas acompanham em pessoas mais velhas, né? Tirando a leucemia linfoblástica aguda, que é o câncer mais comum da infância, né? A maior parte das doenças, ou ela vai acometer todas as faixas etárias, ou então vai ter predomínio na população mais idosa. Certo. E quais são os avanços mais recentes no tratamento dos cânceres hematológicos que a gente também pode destacar, doutor? É importante, né? Porque a gente teve muitos avanços aí nas últimas décadas. A gente sabe que são doenças graves. Muitos dos pacientes, até umas décadas atrás, eles tinham um prognóstico um pouco sombrio, que a gente fala, né? Então a gente não conseguia nem curar e nem dar uma qualidade de vida, às vezes, muito adequada, por conta que são doenças graves de evolução rápida. Então nós tivemos a evolução de quimioterápicos diferentes nos últimos anos. Nós tivemos a partir da imunoterapia, a partir de terapia celular. A terapia celular é interessante porque os métodos aí de transplante de medula evoluíram bastante. Então, para algumas indicações, claro, o paciente tendo uma doença que tem indicação de transplante, o transplante evoluiu bastante. Conseguimos ajudar hoje mais pessoas e com menos sofrimento, vamos dizer assim, porque é um tratamento que é agressivo também. E a gente tem mais, assim, recentemente, o surgimento cada vez maior de terapias relacionadas às células CAR-T, por exemplo, que são células do próprio paciente, que são geneticamente modificadas em laboratório e são reinfundidas na pessoa e elas combatem o câncer. Então temos várias inovações tecnológicas, né? A gente gostaria muito que todas as pessoas tivessem acesso a essas tecnologias. O problema é que com as inovações aí científicas, muitas vezes os custos eles aumentam demais, né? Enfim, então infelizmente não são todas as pessoas que têm acesso. Isso a gente tem que brigar cada vez mais para tentar trazer essas novas inovações para todo mundo. E ainda falando das formas de tratamento, né? A quimioterapia ela ainda é o tratamento mais utilizado, doutor? Não, para a maior parte dos tipos de câncer, sim. Para as leucemias agudas, né, para os linfomas, né, apesar de a gente ter o desenvolvimento aí de anticorpos monoclonais, né, cada vez mais um entendimento aí de imunoterapia, ainda existe um papel importante das quimioterapias, né? E é interessante porque é o seguinte, apesar de ser algumas dessas drogas serem bastante antigas, algumas têm um papel muito importante até hoje. Igual, por exemplo, controle das leucemias, a gente conseguiu, claro, melhorar os efeitos colaterais, né, mas quimioterapia
quimioterápicos que a gente utiliza já há algumas décadas, eles ainda se mantêm como primeira escolha em alguns casos, né? Para transplante de medula, por exemplo, a gente teve inovações aí também farmacológicas no caso dos quimioterápicos, né? Com melhorias às vezes de administração, isso acabou melhorando os efeitos colaterais e a toxicidade, mas eles ainda se mantêm. Inclusive, por exemplo, quando a gente vai fazer transplante 50% compatível, que isso é possível fazer hoje, os doadores, né, 50% compatíveis doando para o paciente, tem uma droga que é clássica, que ela é mandatória para a gente fazer, que é a ciclofosfamida, uma droga antiga e que hoje ela é imprescindível para a gente conseguir fazer esses transplantes. Falando, né, em transplantes, como que é feito o transplante de medula óssea? Como que eles funcionam, né, no combate a esses tipos de câncer? A gente tem 2 tipos de transplante que podem acontecer. Um deles, o paciente é o próprio doador dele. Então, quando a gente tira essas células do próprio paciente para reinfundir, a gente fala que esse transplante ele é autólogo. O transplante autólogo, na realidade, ele é um truque que a medicina inventou para quê? Para dar uma quimioterapia mais forte para o paciente. A gente sabe que um dos efeitos colaterais desses quimioterápicos é atrapalhar a produção de sangue. A medula óssea, como ela produz, a gente está produzindo sangue a todo momento. E os tecidos que a gente sabe que estão se multiplicando muito rapidamente, eles são muito sensíveis à quimio. Então, qual que é a ideia do transplante autólogo? Eu pego um tumor, que em geral são linfomas, em geral que a gente faz, mas a doença mais transplantada do mundo é o mieloma múltiplo. A gente controla essa doença com um tratamento inicial. A hora que essa doença está controlada, a gente sabe que algumas dessas doenças têm chance de voltar. Então o que a gente faz? A gente intensifica a quimio, nós damos doses altíssimas de quimio, que é para matar o quê? Aquela célula que está escondidinha lá. Porque o tumor vai voltar porque tem alguma coisinha escondida lá que a gente não detectou nos exames habituais e que vai promover a recaída da doença que a gente fala. Então o que a gente faz no transplante? Dá uma dose altíssima de quimioterapia para tentar matar aquela célula residual que ficou, só que o problema é que isso machuca a própria produção de sangue do paciente. Então a gente tira a célula tronco do paciente, faz a quimioterapia e retorna essa célula para ele, como se a gente plantasse sangue novamente. Então esse é o transplante autólogo. No caso dos doadores, o processo é mais ou menos parecido, faz quimioterapias de alta intensidade, né? Só que o foco ali não é tanto o controle em si da doença, apesar da doença ter que estar controlada. O que a gente quer é que a medula nova do doador ela comece a produzir um sangue novo nesse paciente. E com essa produção, em geral, a gente tem uma imunidade diferente, né? Então o sistema imunológico que vai ser desenvolvido vai ser aquele do doador e não do paciente. E ele vai ajudar a atacar o câncer, identificando pequenas diferenças ali. Então a ideia é diferente. Num tratamento a gente depende de quimioterapia para curar as pessoas e no outro tratamento é essa medula nova que vai atacar o câncer. E importante também a gente falar sobre o redome, né? Como que ele ajuda aí na rapidez de todo o processo? O que é, né, para a gente explicar para todo mundo o que é o redome? Isso, o redome é o registro de doadores de medula do Brasil. Então assim, quando a gente pega uma pessoa que precisa de um doador, esse doador ele pode ser aparentado ou não aparentado, que a gente fala, né? O primeiro lugar que a gente vai buscar são irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Então, assim, primeiro ponto. Não encontramos pessoas completamente compatíveis nos seus irmãos, então nós precisamos colocar essa pessoa no banco, porque senão ela não vai ser tratada, né? Muitas vezes o banco é o único jeito de você encontrar um doador compatível e promover a cura para essas pessoas. Então aí que está a importância, porque justamente quanto maior o número de pessoas dentro do banco, mais fácil da gente identificar doadores para essas pessoas que têm necessidade. Então o Redome nada mais é do que o banco de doadores. E você pode se cadastrar como um doador procurando aí os hemocentros e os hemonúcleos, né? Isso tem que ser de maneira altruísta, tá certo? A pessoa tem que querer doar. O cadastro é realizado dos 18 aos 35 anos, tá? Então tem que ter nessa faixa etária, mas é importante falar que se você quiser doar, você pode doar até os 60, quem já estiver cadastrado, tá? E o que a gente faz é justamente tentar encontrar pessoas no banco para quem tem necessidades. Isso tudo é intermediado pelo Ministério da Saúde e pelo INCA. E é importante deixar esse banco atualizado? Como que as pessoas podem fazer isso? Então, muitas dessas pessoas, né, que estão procurando o doador, muitas delas ainda não identificam. Então, é por isso que a gente tem a necessidade dessas campanhas, né? Então,
Caso haja interesse, procurar os hemocentros e os hemonúcleos, eles vão orientar a tirar uma pequena quantidade de sangue, é um exame de sangue. As pessoas não precisam ficar preocupadas que ninguém vai tirar nada da medula, ninguém vai tirar nada do osso naquele momento inicial. Ainda existe o mito envolvendo toda essa questão da doação, né? De ser o doador de medula, doutor? O senhor ainda vê isso hoje? Tem, eu acho que existe muita desinformação por conta do assunto, né? Tem muita gente que ainda tem medo de fazer isso. E na verdade a gente é um processo seguro. Isso é realizado várias vezes aqui em Rio Preto durante o mês. Pelo menos aqui 3, 4 vezes por semana, às vezes a gente faz ali na FunFarm. No mundo inteiro é feito praticamente todo dia, sabe? Então nós temos protocolos técnicos seguros para esse procedimento. O que a gente precisa é contar com a ajuda da população, né? Que tem que ser um ato altruísta, não precisa ter medo, e o melhor combate contra o medo é se informar, né? Então assim, nós temos bastante segurança no que a gente faz hoje. Uhum. E a gente está falando que sobre a prevenção é difícil a gente falar métodos preventivos, né? Mas alguns hábitos saudáveis a gente pode destacar para tentar evitar esse tipo de câncer, doutor? Sim, em geral, por exemplo, a gente percebe que algumas doenças têm algumas relações. Então, por exemplo, todos os hábitos saudáveis que a gente puder ter vão ajudar. Desde alimentação, exercício físico, evitar álcool, por exemplo, né? O álcool ele é tóxico para a medula, inclusive, né? O cigarro ele também pode ser tóxico para a medula, né? Mas eu gostaria de destacar principalmente, às vezes a gente não tem essa percepção, mas alguns linfomas, por exemplo, e algumas doenças, por exemplo, como a anemia plástica, que às vezes precisam fazer transplante, estão relacionadas com exposição a substâncias tóxicas. Então eu queria recomendar que os trabalhadores por exemplo, de áreas rurais, que mexem com agrotóxico, ou pessoas que mexem com produtos químicos, né, para que utilizem os equipamentos de proteção individual. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pode prevenir. Né? Muitos dos casos, a gente sempre faz uma entrevista, né, de todo o histórico da pessoa para conseguir tratar todo mundo. Né? Em alguns casos, a gente percebe que tem trabalhadores rurais, tem trabalhadores que foram expostos a agrotóxico, né? O pessoal que trabalha aí na questão do agro, pecuária, né? Enfim. Então, tomar cuidado com isso, que é possível prevenir. E ter algum familiar, né, com o diagnóstico desse tipo de câncer, tem alguma propensão também para o paciente desenvolver também o câncer? A gente sabe que algumas famílias têm uma tendência genética aí, né, a ter alguns tipos de câncer, né, durante a vida, mas isso só não é suficiente, né? A gente sabe que o câncer é uma doença que ele se desenvolve através de múltiplos determinantes, né? Tem um fator genético que pode ser pesado em alguns casos, mas na maioria dos casos não. São fatores adquiridos aí durante a vida. E para a gente destacar também, quais os desafios mais enfrentados pelos pacientes durante todo esse tratamento que o senhor vê no dia a dia? Eu acho que é bastante desafiador, para começar do ponto de vista biológico, né? A gente está lidando com uma doença que em geral traz uma condição grave de bloqueio de sangue, ou então, por exemplo, realmente situações ameaçadoras à vida. Vamos dizer assim. Então, primeiramente, já existe esse medo. Então, você tem que cuidar do paciente não apenas do câncer dele. Você tem que fazer um acolhimento até do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, né? Não somente do paciente, mas também da família. Eu acho que esses são os principais pontos, né? Muitas pessoas... como nós estamos num centro de referência aqui em Rio Preto, o que acontece é que vem gente praticamente do Brasil todo. Então, assim, a gente precisa contar muitas vezes com políticas públicas que ajudem essas pessoas a se manterem aqui na cidade, por exemplo. A gente conta com casas de apoio que recebem esses pacientes que vêm de fora. Então, eu acho que são desafios que não são apenas restritos ao âmbito biológico da doença, né? Porque às vezes eu falo assim, às vezes a coisa mais fácil é você pegar, calcular uma dose de remédio para dar para a pessoa. O problema é a bagagem que vem por trás, você lidar com outras coisas, as pessoas com saudade do filho, o filho com saudade do pai, a pessoa ter que parar de trabalhar, sabe? Você muda toda uma estrutura. Pela gravidade dessas doenças, realmente essas pessoas ficam prejudicadas não somente do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista social. Então a gente tem que ter um cuidado específico para isso. E antes o diagnóstico, né, do câncer, ele já era uma sentença, assim, né? Muitas pessoas já tinham isso como uma sentença. Como que é hoje, doutor? Não, eu acredito que assim, existem doenças graves. O problema é que assim, a gente infelizmente não consegue curar todo mundo.
né? O que a gente consegue é melhorar a qualidade de vida, né, de todas essas pessoas, pelo menos tentar fazer com que elas vivam bem, e grande parte delas vai atingir cura hoje. Se a gente for olhar a coisa de 30 anos atrás, era outra realidade. A gente sabia que a gente estava lidando com doenças que tinham realmente um tratamento que era muito mais difícil e que não eram tecnológicos iguais são os de hoje. Hoje nós conseguimos curar cada vez mais pessoas, tá? Então eu não acho que o câncer hoje é uma sentença de morte. Eu acho que o câncer ele tem que ser encarado como uma doença que tem tratamento, tá certo? E só que assim, a gente também tem limitações. Mas o fato é que às vezes a gente não chega na cura. Mas todos os pacientes eles têm tratamento. É isso que eu falo pro pessoal. Esse tratamento ele pode chegar à cura ou não. Mas cada vez mais a gente consegue curar mais pessoas, sim. E hoje, com tantas informações, né, as pessoas também estão mais conscientes, sabem desse diagnóstico. Como que o senhor vê no seu dia a dia lidando, né, com esse diagnóstico de câncer? Não, eu acho que é o seguinte, as pessoas elas estão mais informadas. Eu acho que tem ao mesmo tempo, é interessante isso, porque eu acho que ao mesmo tempo que elas estão mais informadas, elas também estão às vezes mais desinformadas, depende muito da fonte. Por isso que eu acho importante, né, você sempre orienta a população, né, procurar fontes confiáveis para se orientar. Porque você entra lá na internet hoje, a primeira coisa que você digita, você só vê desgraça, né? Parece o pior, né? Então tentar encontrar uma fonte confiável. Eu acho que as pessoas elas estão mais orientadas que essas doenças existem. Elas estão mais atentas muitas vezes ao seu próprio corpo, né? Então isso está fomentando a procura do serviço de saúde mais cedo. Eu acho que tem esse problema também de atraso no diagnóstico. Isso atrapalha muito a gente, né? No seguinte sentido, de quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura em geral das pessoas, né? Então esse que é o ponto. Então eu acho que as pessoas estão se conhecendo o seu corpo melhor, estão procurando. O sistema de saúde ele está aberto a isso, tá certo? Seja no público ou seja no privado, você pode procurar profissionais, tem profissionais competentes. Se o profissional se julgar que não tem competência, ele vai te encaminhar para algum especialista que de repente tenha competência, tá? Então eu acho que é tudo isso, entendeu? O diagnóstico precoce, o paciente reconhecendo a sua situação, que está doente, encontrar uma abertura no sistema de saúde que ajuda esse paciente a chegar de repente num especialista para fazer o diagnóstico, caso seja necessário, né? E o tratamento que tem as inovações tecnológicas atuais. Então, assim, eu vejo com uma boa perspectiva. E só para a gente finalizar, tem alguns mitos aí que o senhor acha importante a gente falar também em relação à doença, né? E em relação também ao tratamento, a ser um doador também de medula. Quais que a gente pode também informar aqui para todo mundo? Não, eu acho que são doenças bastante complexas, na verdade, né? Que algumas ameaçadoras da vida. Então a sugestão que eu dou é que assim, siga a orientação do médico certinho. Porque vai ter que ter algumas restrições, mas vamos pensar que a maior parte dessas doenças ela pode ser curável. Então, para a tua vida um pouquinho para seguir as orientações, segue as orientações de alimentação, tenta melhorar os seus hábitos. Se você tiver esse diagnóstico um pouco assustador, mas eu tenho certeza que a equipe de saúde vai acolher. Né? E vai ser um tempo aí que vai ser temporário, vamos pensar assim, na maior parte dos casos, né? Então, para a gente seguir as orientações certinho, vai ajudar as pessoas a curarem melhor e mais rápido, vamos dizer assim. Em relação aos doadores, né, o que eu tenho para orientar? Os processos de doação são seguros, então não tem por que ter o receio se você realmente quiser doar. Você pode realmente fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, dos dois jeitos, por exemplo, o jeito do centro cirúrgico, que a gente faz tudo com anestesia, sedação, a pessoa não sente dor. Claro, depois tem um desconfortinho local, mas a gente costuma falar que é como se fosse um exercício físico mais extenuante, que você pode tomar o seu analgésico comum que vai passar, vai ficar numa boa, tranquilo. As pessoas que doam pela veia também não vão ter muito problema para tomar os remedinhos que a gente precisa expulsar a medula óssea para cair em circulação e coletar pela veia. Não dá tanto efeito colateral assim, a gente faz isso aqui toda semana, sabe? Na medula óssea, nas punções, ninguém vai sair, o pessoal tem medo de sair aleijado, ninguém está mexendo com coluna vertebral, nós estamos mexendo em outra estrutura anatômica ali que é a bacia, sabe? Enfim, então a dica que eu dou é se oriente, tenta procurar informação séria, né, com o profissional sério, porque a internet tem muita coisa legal, tem muita informação confiável, mas também tem muita besteira. Tá certo. Doutor, muito obrigada, agradeço a presença do senhor aqui. Espero que a gente tenha esclarecido, né, as dúvidas das pessoas. E o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo Diário Talks.